Fala galera, vamos abordar hoje o tema sobre caracterização dos processos de divisão celular. Bora lá? Então, os cromossomos são estruturas que contêm uma longa molécula de DNA associada a proteínas e estomas visíveis ao microscópio óptico. Então, a estrutura do cromossomo, o material genético está distribuído por várias moléculas de DNA e cada molécula de DNA associada a estomas constitui um filamento de cromatina diversa. Quando se enrola, origina o chamado cromossoma ou cromatina condensada. Quando o DNA duplica, o cromossomo pode ser constituído por dois cromatídeos ligados pelos centrômeros. Então, aqui é a estrutura, Relembrando alguns conceitos sobre cromossomos, Eles são responsáveis pela transmissão de características hereditárias, caracteres transmitidos de pai para filho. Os tipos de cromossomos, assim como o número deles, variam de uma espécie para outra e são formados basicamente de proteínas e de ácidos desoxirribonucleicos, ou seja, o DNA. O DNA contém os genes. Cada gene possui uma informação genética, uma espécie de instrução química que condiciona uma característica do indivíduo, como a cor da pele ou o tipo de cabelo. Estima-se que em cada célula humana exista 25 mil genes. Os cromossomos diferem entre si quando a forma ou tamanho ou o número de genes que contém. Então, exemplos, O ser humano possui 46 cromossomos, o chimpanzé 48, o camundongo 40. O pepino possui apenas 14 cromossomos, A classificação dos cromossomos quanto à posição dos centrômeros, Metacêntrico é quando está aqui o centrômero bem no meio. Submetacêntrico, quando ele está um pouco acima do meio, Ancrocêntrico, mais próximozinho do final, e telocêntrico quando ele está na ponta do cromossomo. Então, os cromossomos homólogos são cromossomos semelhantes na forma e no tamanho presentes aos pares das células diploide 2N, Então, aqui alguns exemplos como é que seriam. Células haploides ou diploides. Células haploides possuem em seu núcleo apenas um cromossomo de cada tipo. Exemplo, os gametas humanos, o espermatozoide e os óvulos. Cada célula haploide possui 23 tipos de cromossomos, sendo os gametas humanos, N igual a 23. Então, N é o número de cromossomos diferentes. Nas células haploides possui somente um cromossomo de cada tipo. Então, olha o exemplozinho. Nas células diploides, possuem em seu número 2 cromossomos de cada tipo. Exemplo, todas as células do nosso corpo, com exceção das células de reprodução, que são os gametas. Cada célula diploide possui 2 cromossomos de cada tipo, possuindo então 46 cromossomos, ou seja, 23 pares. Então, 2 vezes N, que seria 2 vezes 23, é igual a 46. Então, aqui o exemplo, das células diploide. Nas células diploide do nosso corpo, os cromossomos podem ser agrupados 2 a 2. Os 2 cromossomos de cada par são do mesmo tipo, possuem a mesma forma, o mesmo tamanho, o mesmo número de genes. Em cada par, um é de origem materna e o outro de origem paterna. Então, o esquema, das partes do cromossomo, Genes que condicionam a característica X, bolinha, genes que condicionam a característica Y e o losango. Você sabia que um bebê humano, ao nascer, possui trilhões de células? Então, como isso é possível? Então, o aumento no número de células, um dia, todos nós já fomos uma única célula diploide, que é a chamada célula ovo ou zigoto, formada pela união de espermatozoide e de um óvulo, O aumento do número de células se deve a inúmeras divisões celulares. A divisão celular é um processo que ocorre ao longo da vida de um indivíduo.
importante que garante o crescimento do organismo e a substituição de células que envelhecem e morrem. Como uma célula origina outra? Então, o ciclo celular é um conjunto de transformações que decorrem entre a formação de uma célula e a sua própria divisão em duas células filhas. A autorreplicação do DNA permite sempre que uma célula se divida. Cada célula filha herda uma cópia do material genético, perpetuando a característica da espécie. A intérfase é a fase que precede qualquer divisão e ocorre a duplicação do DNA e a formação de cromossomos duplos. Possui 3 subfases: a pré-síntese, cromossomos simples, síntese de DNA, que é a fase S, e a fase G2, pós-síntese, que os cromossomos já estão duplicados. Então, o que acontece aqui, ó? Na G1 é a fase em que a célula tem o cromossomo simples, né? Na fase S acontece a síntese do DNA, ou seja, a duplicação do DNA. Na fase G2, esse DNA já está duplicado. Então, verifica-se, né? Na fase M, verifica-se a ligação dos cromossomos. Então, vamos lá. Na fase G1 acontece o tamanho da célula aumenta, acontece a nutrição dessa célula e a qualidade do DNA. Na fase S, na fase G2, na fase S já acontece a duplicação. Na fase G2, o DNA já está duplicado. E a fase G0, né, que a gente fala, é conferir o tamanho da célula e se a replicação do DNA está correta. E na fase M acontece a ligação dos cromossomos. Então, a intérfase, né, nós temos os centrômeros, cromatina, membrana nuclear, membrana citoplasmática e núcleo. Então, na intérfase, ela ocorre, né, no intervalo G1, biossíntese de RNA e proteínas, formação de organitos e crescimento celular. Na fase S, já acontece a replicação do DNA e síntese de estomas e filamentos de cromatina como estrutura dupla. No intervalo G2, a biossíntese do RNA e proteínas e acontece também o crescimento celular. Então, acontece 2 tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. Só lembrando que as células que constituem o corpo humano possuem 46 cromossomos. Então, antes de uma célula se dividir, formando 2 novas células, os cromossomos se duplicam no núcleo. Formam-se 2 novos núcleos, cada um com 46 cromossomos. E a célula, então, se divide em 2 novas fases, cada uma com 46 cromossomos. Então, aqui, ó, célula-mãe, duplicação do DNA e se separa em 2 células filhas, né? Então, ela começa com 46 e termina com 2 de 46. A mitose, ela garante que cada uma das células filhas receba um conjunto completo de informações genéticas. Ela permite o crescimento do indivíduo, substitui as células que morreram por outras novas, regenera partes lesadas do organismo. Mas como se formam os espermatozoides e os óvulos, que somente 23 cromossomos no seu núcleo? Então lembre-se, meio ou metade. Nesse caso, os cromossomos também se duplicam no núcleo da célula-mãe diploide, que vai se dividir e formar os gametas, células filhas haploides. Mas em vez do núcleo se dividir em uma só vez, como a mitose, na meiose ele se divide 2 vezes. Então, na primeira divisão, antes há a duplicação dos cromossomos da célula-mãe, originando-se 2 novos núcleos. Na segunda divisão, não há nova duplicação dos cromossomos das células. Cada um dos 2 novos núcleos se divide, formando-se então, no total, 4 células filhas. O processo resulta em 4 células filhas, cada uma com 23 cromossomos. Então, vamos lá, começa com 1, duplica, acontece a primeira divisão meiótica, então 2 com 46, depois da segunda divisão meiótica, 4 com metade. A importância da meiose, ela garante a formação de gametas, masculino e feminino, e a perpetuação de uma determinada espécie.
permite a recombinação gênica, de qual forma que cada célula diploide é capaz de formar 4 células haploides geneticamente diferentes entre si. Isso explica a variabilidade das espécies de reprodução sexuada. Resumindo os processos de divisão celular. A mitose, cada célula-mãe origina 2 células-filhas com o mesmo número de cromossomos, e na meiose, cada célula-mãe origina 4 células-filhas com metade do número de cromossomos que nela existiam. Então, aqui é um mapazinho conceitual, né, da divisão celular. Agora é com vocês, né? Realizando um trabalhinho de pesquisa em grupo ou individual, como vocês preferirem, a respeito de um dos temas abaixo. O número de cromossomos humano, projeto Genoma Humana ou células-tronco. Então, aqui a quantidade do DNA, né? Então, vem um, duplicou, manteve, e aí depois quando acontece a divisão, ó, né? Temos lá 2 com a quantidade. Então, galerinha, bons estudos e fiquem com Deus.